A decisão de Eduardo Bolsonaro de abrir mão temporariamente do mandato dele para permanecer nos Estados Unidos está dando o que falar. Eu afirmo que foi algo ruim para a direita de modo geral, mas eles estão conseguindo ainda fazer um aproveitamento disso. E é aquela história, se ele caiu atirando. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Bom, saiu aqui na Gazeta do Povo. Eduardo Bolsonaro acertou ao se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos? Bom, o anúncio de Eduardo Bolsonaro veio em um momento em que o PT havia pedido ao STF para apreender o passaporte do parlamentar. O processo estava aguardando um parecer da Procuradoria-Geral da República, que só veio depois do anúncio de Eduardo Bolsonaro na tarde desta terça-feira, dia 18. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido do PT e no começo da noite Moraes arquivou o caso. Apesar da decisão favorável, Eduardo afirmou em entrevista à Revista Oeste na noite desta terça-feira que manterá seu plano de ficar nos Estados Unidos. A Comissão de Relações Exteriores deve permanecer com o PL. O líder da oposição, Luciano Zucco, foi cotado para indicação, mas posteriormente ganhou força o nome do deputado Felipe Barros. E a gente vê aqui as notícias, né? PGR se posiciona contra pedido de apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Isso logo depois do Eduardo Bolsonaro ter anunciado a sua permanência nos Estados Unidos e os motivos que fizeram ele tomar essa decisão. E aí, Moraes arquiva pedido do PT para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. Só que ficou algo assim tão feio, ficou tão ruim, pegou tão mal, que até mesmo está saindo na mídia internacional. Saiu aqui, The New York Times. Filho de Jair Bolsonaro diz que vai solicitar asilo político nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente do Brasil, disse que planeja permanecer nos Estados Unidos, afirmando que seria perseguido ao voltar para casa. Então a gente começa a perceber que a situação está realmente complicada para a esquerda e para o PT de forma geral. Para aquela dobradinha, né? O PT/STF, porque o PT fez a solicitação e o STF estava segurando o processo para poder ficar com essa ameaça armada contra o Eduardo Bolsonaro. A expectativa deles seria de simplesmente impedir ele de assumir essa comissão. Ou então, eles tomariam o passaporte e deixariam ele lá como um pato manco, incapaz de poder ir aos Estados Unidos ou outros países para buscar apoio e divulgar, falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. O problema disso é que eles não esperavam que ele ia tomar uma decisão tão drástica assim, e permanecendo nos Estados Unidos, ele pode utilizar isso a favor da direita, a favor dessa luta, desse combate contra a ditadura da toga que a gente está vivendo. De que forma? Ele se mantendo lá próximo ao Donald Trump, informando o que está acontecendo, dando entrevista, falando com a mídia do exterior, justamente isso que está acontecendo aqui. Se saiu até no New York Times, que não é qualquer mídia, ainda tem um peso muito grande lá nos Estados Unidos, também está saindo em outras mídias, e as pessoas estão começando a perceber o que está acontecendo aqui. A perseguição que está acontecendo, que já não segue mais os ritos legais, não segue mais o devido processo legal. E a gente está vendo aqui que a coisa está ficando feia. No momento onde o Donald Trump já fala sobre um pacote de sanções contra autoridades brasileiras, onde estariam envolvidos o Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que estariam dando chancela, estariam dando aval para ele continuar com esses abusos. E aí entram também os juízes auxiliares, delegados, policiais federais. E aí é o ponto-chave, porque muitas vezes o Moraes ele consegue se blindar até através dos seus colegas ali do STF, mas os juízes auxiliares não têm a mesma força de atuação e muitos desses têm sim investimento lá fora. Esse pessoal eles vão sentir. E os delegados e, porventura, policiais federais também, que estavam acatando essas ordens ilegais, esse pessoal também vai ser cotado nesse pacotão de sanções. Então a gente percebe que eles começam a se enfraquecer muito. Por isso o desespero do Moraes em já arquivar logo, o Paulo Gonet também de já dar o parecer negativo, porque ficou feio. Então logo em seguida do anúncio do Eduardo Bolsonaro, eles já deram um jeito de não volta atrás, não, eu não queria nada disso, negamos aqui esse pedido de tomar o passaporte, tá errado, agora querem se fazer de bonzinhos, né? Por quê? Viram que ficou feio. Então a gente viu que se o Eduardo Bolsonaro caiu atirando e acertou em cheio esse pessoal. Eles estão enfraquecidos e cada dia tá pior pro lado deles. Bom, por esse vídeo é isso. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui nos comentários, trazendo também notícias, sugestões de temas pra gente trabalhar aqui no canal. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.